Olá pessoal, tudo bem? Carlos Marques aqui, continuando a série de vídeos que fala sobre como você acelerar o seu processo de aprendizagem. A gente já falou sobre diversos assuntos, sobre aprendizagem verdadeira, sobre a forma que você aprende melhor e afins, mas o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: os 4 passos para que você alcance o aprendizado verdadeiro. É muito simples, para alguns pode parecer difícil, para outros pode parecer simples, mas de fato é muito simples, tá? Então, se você seguir essas 4 dicas que eu vou falar com vocês, indubitavelmente você vai conseguir ter um passo além para alcançar o aprendizado verdadeiro. A primeira dica é a seguinte: como anda a sua autoestima? Pois é, sua autoestima. Você é o tipo de pessoa que se coloca lá pra baixo, acredita que todo mundo é melhor que você consegue, que não dá certo, que tá ruim e que não tem jeito. Você é esse tipo de pessoa? Então, se você for esse tipo de pessoa, sua autoestima tá lá embaixo. E quando a sua autoestima está lá embaixo, automaticamente a sua capacidade de aprendizagem também está lá embaixo. Sinto muito. Sua capacidade de aprendizagem também está lá embaixo. Então, o primeiro ponto é você cuidar muito bem, minuciosamente, da sua autoestima. Procura um especialista se você tiver dificuldade quanto a isso, mas não deixe que a sua autoestima fique baixa. Em relação a tudo, em relação à vida, em relação à aprendizagem, em relação a vestuário. Cara, em relação a tudo, na verdade, não é só falando a respeito do aprendizagem, mas falando a respeito de vida. Outra coisa interessante, como está o seu desenvolvimento pessoal? Você está buscando se aperfeiçoar? Você está lendo, você está assistindo vídeos, você está participando de cursos para crescer pessoalmente, aprender mais. Se você não está, isso também faz a diferença para o seu aprendizado. Quanto mais você estuda, quanto mais você participa de treinamentos, quanto mais você lê a respeito desse tema desenvolvimento pessoal, maior é a sua capacidade de acumular conhecimento, maior é a sua capacidade de aumentar o grau de aprendizagem que você tem atualmente. Então, caso você ainda não esteja fazendo isso, tá na hora de começar a buscar esse tipo de conteúdo, esse tipo de situação. Leia, se aprofunde, aprenda um pouco mais sobre como se desenvolver pessoalmente e, claro, intelectualmente. Não vou nem falar sobre esse aspecto nesse momento. A segunda dica é a seguinte: desenvolva as suas habilidades de treinamento. Então, quando você começa a ensinar para aprender melhor, você tem que começar também a estudar um pouquinho mais sobre como é que você vai ensinar. Em outro vídeo eu falei que para você conseguir aumentar a sua capacidade de aprendizagem, é importante que você ensine. Só que não basta ensinar de qualquer jeito, é importante que você estude um pouco mais sobre como fazer esse tipo de treinamento, como ensinar, legal? Então, 2 coisas que a gente falou até agora sobre os 4 passos para que você atinja o aprendizado real. O primeiro deles é desenvolver a sua autoestima, quanto mais melhor. Segundo deles é você trabalhar muito o seu desenvolvimento pessoal, que está muito conectado à sua capacidade de treinamento, desenvolver a sua capacidade de treinamento. Quanto mais você fizer isso, mais chances você vai ter de desenvolver o seu aprendizado. Mais uma vez, eu estou sendo redundante, falando diversas vezes o mesmo assunto, mas é que para você conseguir entender e internalizar isso de alguma forma. Quando você internaliza, fica muito mais fácil. O difícil é quando você lê, ouve e, cara, você não entende nada. E não é o caso, eu acredito que a informação seja muito clara. Outra coisa, eu já falei sobre isso em outro vídeo também, aprenda como aprender, aprenda como pensar. Então, antes mesmo de você pensar, antes mesmo de você aprender, desenvolva a habilidade de aprender como aprender e aprender como pensar. Uma vez que você faz isso, você dá um grande passo para o seu desenvolvimento pessoal, um grande passo para a sua habilidade de treinamento e, obviamente, um grande passo para a sua autoestima também, porque ao aprender alguma coisa, você já vai sentir uma facilidade muito maior do que a facilidade que você já tinha. Porém, você sentia que, não tô aprendendo nada, não tá legal, enfim, tocava na autoestima, aí você não conseguia ensinar, não conseguia treinar. Uma coisa está muito conectada à outra. Então, aprenda a aprender e aprenda a pensar, principalmente antes de começar a pensar, antes de começar a aprender, legal? E um último passo, não menos importante,
o seu desenvolvimento de certas habilidades específicas que você tem. Habilidades acadêmicas, por exemplo. Se você é especialista em uma área, cara, começa a ir fundo nessa área cada vez mais, a ler mais sobre isso, mas não se limite apenas a esse assunto. Vai voltar lá no primeiro passo que eu falei. Você tem que desenvolver a sua habilidade de desenvolvimento pessoal, né? Então, não basta só ficar limitado a um único assunto. Começa a ler sobre assuntos diferentes, começa a ler sobre coisas diferentes, legal? Outra coisa, você tem que desenvolver as suas habilidades físicas também. Pois é, um bom exercício faz bem para o cérebro, oxigena o cérebro e faz com que você pense melhor e consiga, de certa forma, acumular informação de forma melhor também, legal? Então, pratique exercícios. Não estou falando de ser um maratonista, por exemplo. Estou falando de você caminhar se você não caminha. Estou falando de você jogar um basquete, jogar um vôlei, fazer algum tipo de atividade que envolva aí a sua parte sinestésica, tá? Isso vai fazer muita, mas muita diferença no processo. E o terceiro, não menos importante, é trabalhar a sua habilidade artística. Pois é. Começa a estudar um pouquinho mais sobre artes. Você não precisa ser um especialista, mais uma vez eu volto a falar isso. Só que começa a desenvolver um pouquinho mais essa habilidade, começa a fazer harmonização de cores, harmonização de desenhos, de formas. Isso vai fazer com que você também sinta-se mais à vontade para chegar naquilo que eu chamo de aprendizado real, legal? Então vamos fazer uma revisão dos 4 passos? O primeiro passo que você tem que fazer é desenvolver a sua autoestima. Eu vou mudar o verbo, não é desenvolver não, é aumentar a sua autoestima e desenvolver a sua capacidade pessoal, legal? Trabalhar com cursos de desenvolvimento pessoal, estudar, ler sobre desenvolvimento pessoal. Outra coisa é desenvolver suas habilidades de treinamento. Então, quando você ensina alguém, você duplica, triplica, quadriplica a sua capacidade de aprendizado. Só que não é ensinar de qualquer jeito. Então começa a ver como você faz para ensinar de forma melhor. Trabalha isso, pesquisa mais sobre isso, legal? O terceiro passo é você aprender a aprender e aprender a pensar. E não pensar direto e aprender direto. Passa por esse processo que, indubitavelmente, mais uma vez, o seu aprendizado vai começando a ficar cada vez mais real. E por último, comece a trabalhar suas habilidades específicas, as habilidades acadêmicas, as habilidades físicas através de um esporte, por exemplo, e as suas habilidades artísticas, legal? Então, esses 4 passos, indubitavelmente, são indispensáveis para poder acelerar o seu processo de aprendizagem, para fazer com que o seu processo de aprendizagem, além de ser mais rápido, seja mais conciso, seja mais concreto e você tenha cada vez mais segurança naquilo que aprende, legal? Um super abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!